setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Para justificar esta ação, os propagandistas alemães acusaram a Polônia de perseguir grupos de origem étnica germânica que viviam naquele país. Outra acusação falsa foi a de que a Polônia estava planejando, juntamente com a Inglaterra e a França, de cercar e desmembrar a Alemanha. As SS forjaram um ataque a uma estação de rádio alemã e os nazistas acusaram os poloneses por isto. Hitler, então, usou todas essas justificativas para invadir a Polônia. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane e você está no canal Vai e Veja. Seja muito bem-vindo a esse modestíssimo espaço. Por aqui a gente conversa a respeito do nazismo. Todas as sextas-feiras tem vídeo sobre o nacionalsocialismo nesse canal. Então, se você se interessa por esse tema, se inscreva, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos, deixa o seu comentário, essas coisas são muito importantes, tá certo? E veja as nossas playlists, né? A gente fala também sobre outros temas por aqui, como por exemplo a União Soviética, temas atuais, por exemplo, o conflito no Oriente Médio, América Latina, guerra na Ucrânia, Rússia. E de novo, se você se interessar, fica aqui com a gente, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os livros que eu estou utilizando como referência, tá bom? Eu comecei falando, pessoal, a respeito do nascimento do Hitler e eu vou terminar essa série de vídeos com a morte dele, tá certo? Então, deem uma olhada nesses vídeos também. E é isso, pessoal. Eu vou deixar também a chave Pix, caso alguém queira fazer aí alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo, tá certo? Então, pessoal, como que estava a Europa nesse período, né? Então, a população europeia, ela estava cansada de guerra. E aí, pessoal, a Inglaterra e a França entenderam que se cedessem à região dos Sudetos, isso acalmaria Hitler e evitaria um conflito bélico. Estavam enganados, claro. Quando as potências ocidentais perceberam com quem estavam lidando, não tinham mais condições de controlar a situação. Apesar da promessa e das garantias dos ingleses e dos franceses de defender a Tchecoslováquia, os alemães desmantelaram o Estado tcheco em março de 1939. Hitler estava cada dia mais irracional. As suas decisões não tinham clareza e nem consistência. O ditador vivia ansioso, ele queria entrar para a história como o maior alemão de todos os tempos. Nesse período ele já estava hipocondríaco, ele ficava tomando remédios e já estava falando numa guerra contra as potências ocidentais e contra a União Soviética em algum momento. O ditador acreditava que uma vitória garantiria a sobrevivência do povo alemão e uma derrota seria o fim da Alemanha. Era assim que ele pensava. Hitler falava que ou a Alemanha se tornaria uma potência mundial ou não haveria mais Alemanha. E essa ideia foi permeando toda a sociedade alemã. Na guerra, o nazismo se sentia em casa. O nacionalsocialismo nasceu também por conta de uma guerra perdida, a Primeira Guerra, né? Inglaterra e França mantiveram suas garantias de proteção à fronteira da Polônia e declararam guerra contra a Alemanha no dia 3 de setembro de 1939. A partir de 17 de setembro, a Polônia se viu lutando em duas frentes quando a União Soviética invadiu o país pelo leste. O governo polonês fugiu do país naquele mesmo dia. Aqui no canal, pessoal, tem um vídeo sobre o Pacto Ribbentrop-Molotov, que é um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Nesse vídeo eu explico tudo detalhadamente, como eles dividiram a Polônia, né, o que esse tratado de não agressão continha, tá certo? Então deem uma olhada nesse vídeo. Okay? Muito bem, pessoal, as tropas polonesas mal equipadas não foram párias para os alemães desde o início.
Nos primeiros dias, a maioria dos aeródromos e quase toda a força aérea polonesa foram destruídas. Na segunda semana de batalha, os nazistas já estavam nos arredores de Varsóvia. Em 19 de setembro, Hitler entrou em Danzig sob manifestações de júbilo. Dali nos dias 22 e 25, Hitler foi de avião aos arredores de Varsóvia para ver a devastação causada pelos bombardeios que ele havia ordenado. Em 27 de setembro, quando o comando militar da capital polonesa se rendeu, ele já estava de volta a Berlim e a Polônia não existia mais. Cerca de 700 mil soldados poloneses foram feitos prisioneiros de guerra e 70 mil foram mortos, 133 mil foram feridos. As baixas alemãs foram de 11 mil. Os planos políticos para a Polônia foram sendo feitos de improviso. Hitler não planejava nada. As SS de Himmler já haviam reconhecido as oportunidades de expansão. Para eles, o caminho estava aberto para a dominação. Os nazistas consideravam os poloneses uma sub-raça. Então, o tratamento foi brutal. Para quem não sabe, boa parte dos poloneses são eslavos, né? E aí, pessoal, entre aspas aqui, os primitivos poloneses seriam usados como migrantes e ou escravos. Era dessa forma que os nazistas viam, tá? Em Siepielów, após uma batalha intensa, foram feitos 300 prisioneiros poloneses. O comandante alemão declarou que todos aqueles militares capturados eram partisãs, portanto desprotegidos das leis de guerra. Os soldados e oficiais poloneses totalmente uniformizados ficaram chocados. Como assim nós somos partisãs? Os alemães mandaram que todos tirassem a farda e após isso todos os militares poloneses foram fuzilados e lançados dentro de uma vala. Os alemães mataram também poloneses feridos. Outro caso de barbárie aconteceu num celeiro que estava marcado com uma cruz vermelha. Era um posto de primeiros socorros polonês. Os nazistas dispararam com seus blindados contra o celeiro e quando as pessoas tentavam fugir, eles atiravam. Os oficiais da Wehrmacht culpavam civis poloneses pelos horrores que se abatiam sobre eles. E assim, pessoal, os nazistas diziam: os alemães são senhores, os poloneses são os escravos. Analisando as cartas que os alemães mandavam para a família, tudo que eles viam e achavam belo era para eles fruto da colonização alemã. Tudo que era feio, eles falavam que era fruto da depravação judaica e da preguiça dos poloneses. Na Polônia, os alemães se depararam com algo que não existia na Alemanha: judeus religiosos. A proporção de judeus na sociedade alemã era muito pequena. Os judeus se confundiam com a população cristã, por isso os nazistas instituíram a braçadeira. Em 1939, cerca de 10% da população polonesa era judia e a maioria era religiosa. Em Varsóvia e Lodz, os judeus compunham 1/3 da população. Em geral, os judeus poloneses falavam o polonês e o Yiddish. A perseguição aos judeus da Polônia foi brutal. Hitler determinou que tudo que fosse de, entre aspas aqui, caráter polonês deveria ser destruído e substituído, entre aspas aqui, pela germanidade. Heinrich Himmler, que era o líder das SS, se tornou, entre aspas aqui, comissário do Reich para o fortalecimento da germanidade, uma espécie de ministro para assuntos raciais. Das regiões que a Alemanha anexou da Polônia, Himmler deveria retirar a população nativa para substituí-la por alemães. Esse era o projeto, né? Que é o projeto Lebensraum, que é o projeto que Hitler tinha de expansão de territórios, né? O, entre aspas aqui, espaço vital para os alemães. Então a Polônia fazia parte desse projeto, do projeto Lebensraum. Tem vídeo sobre isso aqui no canal também, pessoal, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Muito bem, pessoal, e aí eu não preciso dizer, né, que a ocupação nazista na Polônia foi brutal, né? E aí em outros vídeos a gente vai conversar sobre a destruição da Polônia, nós vamos conversar sobre a construção dos campos de concentração e extermínio,
e também sobre os guetos, né, que os nazistas instituem na Polônia, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, publicá-lo nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.